Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal do GA Invest. Eu sou o Lucas, principal analista da nossa plataforma, e hoje eu trago para vocês aqui uma atualização da nossa tese de investimento em Petrobras, tá? Como alguns sabem que nos seguem há mais tempo, era uma das ações que a gente estava mais otimista em relação ao ano passado, né? Principalmente depois da troca de presidente lá, que abriu uma oportunidade muito interessante na empresa. E agora, depois que a empresa performou tão bem, né? Principalmente relativo ao Ibovespa, algumas pessoas nos pediram no Instagram para revisitar a tese e ver se ainda faz sentido continuar comprando a empresa, tá? Então, eu coloquei alguns pontos principais aqui que a gente está enxergando ao longo desse vídeo e espero que vocês gostem bastante. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal, que a gente vai continuar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês, tá bom? Um abraço a todos aí e logo após a vinheta a gente começa a nossa reanálise aí da Petrobras. Bom, pessoal, vamos então atualizar a nossa tese de Petrobras. Foi pedido lá no Stories para que eu fizesse essa atualização acerca do que aconteceu ao longo desse último ano aí de novo presidente na empresa, né? Para quem não sabe, na época eu fiz uma sequência de stories explicando por que eu achava que a troca do presidente dentro da empresa não mudaria o rumo da empresa de fato, né? Para quem não lembra, a Petrobras chegou a cair naquele dia da troca do presidente, cerca de 25%. Depois ela recuperou, né, rapidamente no dia seguinte. Mas tinha muito ruído ali acerca dos planos, né, de fato, do novo presidente para a empresa. Então eu fiz um stories na época meio que esclarecendo e dando a minha opinião de que isso não mudaria muito o planejamento estratégico da Petrobras. Então eu convido vocês, se você não me segue lá no Instagram, me siga lá, @gerando_alpha, tá? O link tá aqui embaixo também para você me seguir diretamente. E de vez em quando, quando a gente tem um evento impactante, como foi esse evento da Petrobras, eu tento fazer uma série de stories lá para conseguir esclarecer um pouco mais o pessoal e deixar o pessoal um pouco mais tranquilizado, né? Tem alguns casos também que eu faço que os eventos realmente são negativos. Então, por exemplo, a carta da esquadra em relação ao IRB, na minha opinião, foi um evento negativo e se provou dessa forma de fato. Então, de vez em quando, quando a gente tem alguns eventos um pouco mais impactantes, eu tento comentar diretamente lá no Instagram. E quando são ruídos, né, eu tento comentar rapidamente falando que era um ruído, né, parecido com essa decisão aí que teve da CVM recentemente sobre o Maxi Renda, tá? Mas vamos lá, pessoal, falando de Petrobras então, né? Chamou a atenção de muita gente porque ao longo desse último ano, né, principalmente aqui depois da queda, as ações da Petrobras subiram 46%, né, totalmente contra, né, a tendência do Ibovespa nesse tempo, que teve uma queda relevante. E a empresa também pagou dividendos muito bons, né? Pagou cerca de 20, 25% de dividendo aí ao longo desse último ano. Então, agora, né, no momento que a gente vê que realmente a tese deu certo até um certo ponto, é que se as pessoas têm mais interesse em saber se ainda dá tempo para entrar ou não, tá? E aí então a gente vai tentar deixar alguns pontos claros aqui acerca do que a gente continua enxergando para a Petrobras nesse patamar, tá? Por que, que a gente achava interessante a tese da Petrobras? Mais ou menos nesse ponto aqui que ela tomou esse patamar de R$ 22, né? Na verdade, eu estou comprando Petrobras desde o Corona Crash, né? Que eu aumentei realmente a posição da empresa na minha carteira. Eu tinha um pouquinho antes de 2019, mas era muito pequeno, menos de 1%. E eu comecei a comprar um pouco mais forte ali a partir da crise do Covid. Mas o que, que nos chamou a atenção, né, nessa queda aqui? Por que, que a gente achava que lá atrás isso era uma grande oportunidade? Primeiro, sobre a percepção que a gente já tinha acerca da empresa, né? Que realmente a empresa tinha melhorado muito os seus números. Se você for olhar aqui de forma bem sucinta, você consegue perceber que ao longo de 2018, ao longo de 2019, já tinha um melhor operacional pelo qual a Petrobras estava perseguindo, né? Se você olhar lucro aqui, tudo bem, teve um impacto aí cambial dentro do lucro, isso acabou atrapalhando ao longo de 2020 as pessoas enxergarem que a empresa continuou no mesmo nível, né? Realmente ela estava continuando fazendo os desinvestimentos, ela estava com foco maior no pré-sal. Então, esse foco da Petrobras, essa estratégia que ela está traçando, que está colhendo frutos melhores agora, em 2021 e 2022, é uma estratégia que veio desde 2018, tá? Então, essa estratégia ela não é novidade, de fato, para quem acompanha a empresa. E a empresa galgou aí resultados incríveis, não só em EBITDA, como também em redução de dívida, tá? Então a gente percebe que a redução da dívida, né, da empresa ao longo dos tempos, ela foi se tornando viável.
Aqui a gente teve uma leve explosão da dívida em reais, né, por causa do câmbio, né? O câmbio aumentou muito e remarcou a dívida para cima, inclusive por isso que a empresa teve um impacto aqui no seu lucro líquido ao longo de 2020. Mas sempre quando a Petrobras ela olha a dívida, ela olha em dólar, tá? E aqui a gente fez um post no dia 16 de maio de 2021 explicando, né, essa possibilidade de esse gatilho da Petrobras ele ser trigado ainda em 2021, né? Que é o quê? A dívida bruta da Petrobras, né, ela estava no patamar de 68 bilhões de dólares, né, no mês de abril. Então ela estava reduzindo 7 bilhões de dólares aí por quadrimestre aproximadamente, tá? E no momento que ela chegasse a 60 bilhões de dólares, né, de dívida bruta, ela poderia passar aos investidores 60% do fluxo de caixa operacional menos o capex. E a gente fez uma conta rápida aqui na época que a gente achava que ela poderia pagar então 5,50 por ação, né? Consequentemente um yield muito alto. E o que ela acabou pagando foi o quê? Foi cerca de... E a gente tem 1,05 vezes 0,85, né? Porque é JCP mais 1,61 mais 2,19. Então a empresa pagou 4,70, né? Acabou que pagou um pouco menos do que a gente esperava, mas, né, tem outros impactos aí que vieram ao longo do ano que alteraram, né, essa distribuição. E a empresa chegou nesse patamar aí de endividamento bruto ali mais ou menos no segundo trimestre de 2021, tá? Então a empresa começou a pagar dividendos mais robustos, né? Inclusive pagando dividendo muito forte aí depois do resultado do 3T21, que foi quando o mercado realmente acordou um pouco mais para a empresa. Então, essa tese, pessoal, ela permanece, tá? A Petrobras ela continua nesse patamar de endividamento baixo, então ela continua podendo pagar esses excelentes dividendos. E a gente teve uma dinâmica bem interessante que aconteceu nesses últimos 2, 3 meses. Foi o quê? Na verdade, né, tem muita gente que acha que a Petrobras ela foi reprecificada, mas não foi isso exatamente que aconteceu. Se você olhar o EV/EBITDA da empresa, tá, que é uma medida de múltiplo aí que a gente pode ver quanto que a empresa está precificada, você vê que ela está aqui no 1,9, 2 vezes EBITDA. Então a empresa não teve uma reprecificação em questão de múltiplo, né? O que aconteceu de fato com a empresa? Por que a empresa subiu tanto, né? Você teve o Brent subindo bastante ao longo desses últimos meses aí, chegando a um patamar aí de 90 dólares. Então, na minha percepção, essa alta recente que a gente teve da Petrobras, saindo aqui de R$28 para 32, né? Essa alta de 15%, é altamente correlacionada com o Brent aqui saindo de 70 dólares para 90 dólares, tá? Então, isso, na nossa opinião, fragiliza muito essa alta, porque a gente não tem, de fato, o mercado olhando para a empresa como uma empresa que merece ser reprecificada. O mercado não reprecificou, o EBITDA da empresa ainda não aumentou, porque a gente não teve nenhum resultado sendo lançado ainda. Então, a percepção que a gente tem, pelo menos da empresa até agora, né, é que essa alta que a gente teve nos últimos dias de 15%, 20%, foi por conta dessa alta do Brent, tá? E esse ponto de petróleo aqui que a gente está observando é um ponto que a gente acha que é bastante otimista, assim. Quando a gente vai modelar a Petrobras, a gente utiliza um Brent ali entre 50 e 60 dólares, tá? Só para a gente ter realmente uma margem de segurança em relação à empresa. Agora, é inevitável, pessoal, que se você comprar nesse patamar aqui, R$32, e a empresa retomar para 70 dólares, é inevitável que o mercado vai jogar a empresa de volta para os R$28, tá? Porque a gente realmente não percebe que o mercado tem dado esse prêmio para a empresa ainda, tá? A gente teve uma reprecificação aqui e depois ela meio que está nesse patamar ainda e o Brent aqui reprecificando a empresa recentemente. Então a gente não acha que o mercado ainda tenha mudado a sua opinião acerca da Petrobras. Ela continua muito cauteloso, né, de fato, em relação à empresa por conta do ano eleitoral que a gente está tendo agora em 2022. Quando a gente fala de alteração de política de preços da Petrobras, é uma coisa que é bem complexa de ser feita, tá? Então, tanto que o presidente atual, né, o presidente Bolsonaro, ele tem até tentado alternativas porque ele realmente vê que aquele caminho de alterar a política de preços da Petrobras é muito custoso. Você tem que alterar diversas legislações, você tem que alterar toda a composição do conselho de administração da empresa. Realmente você tem muitas etapas para cumprir para que você possa efetivamente ter um certo impacto, né, nos preços do combustível, que a empresa possa voltar a subsidiar, né, os preços dos combustíveis. E esse é até um ponto interessante, porque muita gente acha que, por exemplo, caso, por exemplo, Lula ele vença em 2022, que isso vai ter um impacto imediato na Petrobras.
Mas na verdade é um longo caminho para que o Lula possa de fato impactar a política de preços da empresa. E se você contabilizar os dividendos que a empresa deve pagar entre 2022 e 2023, digamos que ele demore um ano para conseguir fazer todas as alterações, tá? Que tem que mudar a legislação, tem que conseguir votar realmente no Congresso. Então é um patamar, é uma série de fatores que ele tem que fazer para conseguir realmente modificar essa política de preço e de fato ela tem um impacto dentro do balanço da empresa. Então eu acho que pelo menos 2 anos aí de dividendos devemos ter da Petrobras antes que isso seja de fato colocado em prática. Isso no cenário mais pessimista, tá? Porque o cenário base, na minha opinião, é que nada seja alterado em relação à empresa, tá? Então, fugindo um pouco dessa análise, digamos assim, uma análise política, né? O que a gente pode ver de fundamento da empresa é que os fundamentos estão fantásticos, tá? E o Brent nesse patamar realmente mostra que a empresa vai ter uma capacidade de geração de caixa gigantesca. Isso inclusive pode até aumentar os dividendos que estão sendo pagos, que a nossa expectativa de dividendo para a Petrobras esse ano é cerca de R$ 5, R$ 6 por ação. Pode aumentar ainda mais, né? Porque um Brent a $90, a gente utilizou $60 de Brent para calcular nossas estimativas. E um Brent a $90, isso aí é praticamente 50% maior do que as nossas estimativas. Então acaba que aumenta ainda mais o dividendo da empresa e, consequentemente, você tem um carrego muito maior para a empresa. E mesmo se a ação cair a 20%, por exemplo, você tem um carrego de cerca de 25%, 30% anual aí, de dividendos, né? Que a empresa deve repassar para os seus acionistas. Principalmente porque, conforme o próprio planejamento estratégico da empresa, a empresa não vai aumentar tanto assim os seus investimentos na parte do pré-sal. Tá? Então, basicamente, ela vai manter ali o seu patamar de investimento, vai aumentar um pouquinho o patamar de investimento ao longo desse quinquênio aí de 2022 até 2026, tá? Então, o que a gente está vendo mesmo em relação à empresa é que a empresa tende ao longo desses próximos anos aí, pelo menos, a pagar um dividendo bem considerável, tá? Então tem muita gente perguntando, afinal, vale a pena comprar a Petrobras nesse patamar ou não? A minha consideração é o seguinte, se você já tem uma posição em Petrobras de cerca de 5% da carteira de ações, olha, assim como esse que vos fala, né, que tem aqui 5% da carteira em Petro 4, nesse momento já não faz tanto sentido você comprar mais, porque é inevitável, é inegável falar que realmente existe um risco acerca da execução da empresa do que pode acontecer no futuro. Agora, o que a gente está observando no micro da empresa é que a empresa segue muito eficiente. Se você for olhar as margens, a rentabilidade, a empresa é uma das petroleiras mais eficientes do mundo, inclusive não deixando muito atrás aí outras petroleiras que são muito famosas, como a ExxonMobil também, ela tem uma margem maior, exatamente por conta dessa dinâmica de câmbio muito favorável para a Petrobras e o Brent também num patamar elevado, tá? Agora, se você vai montar a posição na empresa a partir de agora, aí realmente você precisa ter uma certa cautela um pouco maior de realmente comprar a empresa aos poucos ali. Na minha opinião, ainda está assimétrico, tá? Se você for considerar tudo que a empresa pode pagar de dividendos, considerando que provavelmente você pode ter uma redução do preço da empresa em algum ponto, assim que o Brent retornar a patamares que eu acredito que sejam mais saudáveis ali, perto dos $60, $70, $50. Isso pode fazer com que a cotação da empresa, somente por isso, caia 20%, 30%. Tá? Então é importante que vocês saibam que isso pode acontecer. Agora, se você quer aumentar a posição na empresa de olho nesses dividendos e está disposto realmente a ter o estômago de segurar a empresa ao longo desse ano eleitoral, né? Você consegue botar uma posição ali na carteira que faça sentido. A gente não recomenda ter mais de 5% na carteira, exatamente por conta desses solavancos que pode ter ao longo do ano, né? E, consequentemente, se a empresa cair 30%, 40%, você pode voltar a comprar, né, num patamar muito mais interessante de preço. Então a gente acha que faz sentido você aumentar realmente até aquele ponto, né, de 5% ali da sua carteira de ações e continuar comprando a empresa, porque eu acho que realmente a perspectiva, o cenário base é que a empresa siga muito lucrativa, siga muito eficiente e siga pagando excelentes dividendos, tá? Então não tem como negar que nesse patamar já existe uma margem de segurança menor, porém a gente ainda acha que a Petrobras ela é uma boa compra sim nos patamares atuais, tá? Mesmo considerando os patamares atuais, a gente acha que a empresa é uma compra interessante, considerando todas as perspectivas aí que a gente tem
para os próximos 2, 3, 4 anos aí de desinvestimento da empresa. A empresa tende a se tornar cada vez mais eficiente, menos dívida, né? Menos alavancada. Então a gente acha que a empresa está no caminho certo e a gente continua bem otimista com a tese. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou nesse nosso apanhado aqui de informações sobre a Petrobras, deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, isso é muito importante para que a gente possa continuar gerando esse tipo de conteúdo para vocês. Um abraço e até sábado aí no nosso novo vídeo aqui no canal. Bons investimentos a todos e valeu!